Fala, meu bruxo! Seja bem-vindo a mais uma série aqui no canal, onde nós iremos construir este dashboard financeiro passo a passo, desde a importação e tratamento na nossa base de dados até a publicação dele na internet. E este dashboard é especialmente interessante aí para quem quer saber como nós fazemos uma análise financeira de pequenos negócios, passando aqui pela parte de receita, custos, despesas e lucros, tá? Tanto na parte de DAX, que eu vou construir com vocês passo a passo, quanto na parte visual aqui, especialmente esses dois visuais aqui, ó, que é o referente a um gráfico de cascata, onde você consegue analisar o lucro, e este cara aqui que é uma matriz, onde você consegue analisar os valores aqui passo a passo também com estes ícones aqui, né? Se o valor está dentro do esperado ou está fora do esperado, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a nossa base de dados que vocês vão baixar aqui no link da descrição do vídeo, tá? Só entrar aí no link do Drive e baixe aí para fazer esse dashboard junto comigo, ó. Basicamente, a gente tem esses 4 arquivos aí dentro dessa pasta que eu vou deixar para vocês, tá? Que é o financeiro, que é este visual aqui, que é a tela de fundo no nosso dashboard. Eu tenho mais 3 bases de dados aqui referente a gastos, planos de contas e receitas, tá? Este de gastos aqui vai ser bem interessante porque eu vou fazer uma coisa bem legal com vocês, com arquivos de Excel ali que tem várias abas. Tranquilo? Então baixem aí e agora eu vou entrar aqui no meu Power BI em branco, tá? E vamos começar importando a nossa base de dados, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui, ó, em página inicial, obter dados, texto barra CSV, porque a gente vai começar pelo arquivo CSV, tá? Aqui dentro, ó, você vai vir aqui em base de dados e vai escolher um desses 2 arquivos. Vou começar aqui pelo plano de contas, então vou clicar aqui, abrir, tá? Vai abrir essa abinha aqui para carregar nosso arquivo lá dentro do, Power Query e só clicar aqui em transformar dados. Aqui já está tudo certinho, tá? Não precisa mexer em nada. Transformar dados. Aqui dentro do Power Query, eu vou dar uma analisada nessa tabela aqui e já vou explicar para vocês o que, que é isso daqui, tá? Para quem não sabe nada da parte de financeira, plano de contas basicamente é uma divisão de entradas e saídas de valores da sua empresa para facilitar ali na hora contábil, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma coluna de ID, que é o número da minha conta, que já está no formato 123, que é número inteiro, tá? Não precisa mexer em nada. Poderia trocar para texto, tá? Porque é ID, mas vou deixar como número mesmo. Tem um movimento, se é entrada ou é saída. ABC, tá? Que é texto, não vou mexer em nada. Lançamento, se é receita, custo ou despesa. Quando eu estiver fazendo a parte de DAX, tá? Eu explico para vocês ali a diferença entre custo e despesa. Tenho a conta aqui, também já está no formato de texto, tá? Não precisa mexer em nada, que basicamente é um detalhamento. Então, eu tenho receita aqui, ó, venda de produtos ou serviços. Tenho despesa aqui, ó, marketing e publicidade. E também tenho o tipo, que também já está no formato de texto, se é um tipo de fixo ou variável, que basicamente é se é uma entrada ou saída de dinheiro fixo, ou seja, todo mês acontece aquilo, por exemplo, uma mensalidade que alguém paga para numa empresa, ou se é variável, se pode ou não acontecer aquela entrada ali dentro da sua empresa. Beleza? Então, aqui não precisa mexer em nada, só vou alterar o nome, desta tabela aqui, tá. Então vou dar 2 cliques aqui, ó, em cima do nome, vou deixar plano de contas, tá, tudo junto, que é uma boa prática, a gente acaba fazendo aqui, tá. E vou deixar aqui na frente um D, tá. Isso aqui que significa dimensão, tá. Tem uma outra versão que é fato, e eu já vou colocar uma outra tabela, que é uma tabela fato, e já explico para vocês a diferença entre fato e dimensão, tá bom? Ó, deixei assim, já vou explicar para vocês o desenho, mas antes eu vou importar a nossa outra base, ó. Novamente em página inicial, ó, nova fonte, aqui dentro do Power Query, tá? Não precisa voltar lá no Power BI. Vem aqui, ó, texto barra CSV, aí você vai vir aqui no próximo arquivo, ó. Eita, ó, demorou um pouquinho para abrir. Agora eu vou pegar esse aqui, ó, receitas, tá? Ó, receitas, abrir, beleza? Não precisa fazer nada aqui, só vir aqui e clicar em OK, ok? Essa daqui é até mais simples do que a de plano de contas, ó. O que que eu tenho aqui? Eu tenho o meu ID da conta, e basicamente é a identificação da conta que está aqui no plano de conta, tá bom? É o mesmo que está aqui. Não precisa mexer em nada, já está no formato de número. Só toma cuidado com uma coisa, tá? Se você trocar isso aqui para texto, tá vendo? Esse ID aqui para texto, troca todos os IDs da sua tabela para texto. IDs iguais, eu digo, né? Esse aqui, no caso, que é número. Por quê? Senão, na hora de ligar uma coisa com a outra, ele não vai reconhecer. Então, tomem cuidado com isso. Se você quer número, deixa lá número. Beleza? Tem uma coluna de data, também já está correto. Um ID cliente, que já está no formato de texto, também já está correto. E de valor aqui, está no formato de número inteiro, mas eu gosto de fazer o seguinte, ó. Venho aqui em cima, clico aqui, ó.
deixo como número decimal fixo, que é para valor financeiro, tá bom? Ó, cliquei aqui, substituir atual e pronto, tá? E agora eu vou vir aqui em receitas para trocar o nome dela e vou colocar um F na frente. E eu já vou explicar para vocês o que que é esse F e esse D, né? Como eu tinha comentado para vocês, o F significa tabela fato e o D significa tabela dimensão. Isso aqui é importante para você se localizar na hora que você estiver fazendo a modelagem de dados. E qual que é a diferença de uma para outra? Tabela fato são essas tabelas grandes, esse tabelão que a gente chama, que é aquela tabela que sempre tem entrada de informação todo dia, todo mês ali, que é esse tipo aqui, ó. Então, todas as datas basicamente têm uma entrada. Então, isso aqui é uma tabela fato. Uma tabela dimensão, que é este caso, é aquela tabela que está ali para te auxiliar. Ela fica lá, mas raramente alguém coloca alguma informação dentro dela, ou são tabelas pequenas, tá? Que não são mexidas. Então, tabelas que você mexe direto, a gente chama de tabela fato, e tabela dimensão é aquela tabela que está ali para auxiliar vocês. Tranquilo? Vocês ficaram com alguma dúvida nisso, tá? Pode deixar nos comentários aí, que eu explico num vídeo separado para vocês, tá bom? Agora a gente vai para nossa última base de dados, tá? Que é um arquivo do Excel, ó. Página inicial, nova fonte, pasta de trabalho do Excel, só clicar aqui, e gastos, tá? Isso aqui é bem legal, ó. Vou abrir ela para vocês. E eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou mostrar o arquivo do Excel rapidamente, só para vocês entenderem o que que eu vou fazer. Então, eu vou abrir aqui também, ó. E o que que tem de especial nessa tabela, que na verdade é uma coisa muito comum que acontece no nosso dia a dia aqui com o Excel, ó. Ela tem várias abas, ó. Eu tenho uma aba para 2024, outra para 2025 e outra para 2026. Se eu passar neste formato que está aqui lá para o Power BI, ele vai criar uma tabela para cada aba, ou seja, vamos criar 3 tabelas. E toda vez no futuro que alguém adicionar uma nova aba aqui, vamos supor 2027, você vai ter que vir aqui e adicionar essa nova aba lá manualmente. Então eu vou mostrar para vocês uma forma que você vai fazer o seguinte: você vai pegar todas as abas que foram criadas aqui e também abas futuras que vão ser criadas, e automaticamente o Power BI vai transformar isso aqui em uma tabela só. Mas existe uma condição, tá? Todas as abas que estão aqui e as novas que vão ser criadas têm que ter a mesma estrutura de colunas. Então, por exemplo, a 2024 eu tenho ID conta, data e valor, 25 ID conta, data e valor, 26 ID conta, data e valor, e por aí vai para os próximos anos, tá? Se você não tiver essa mesma estrutura de coluna, o que eu vou mostrar aqui não funciona. Tranquilo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou fechar esse arquivo aqui do Excel. Vamos voltar aqui para o nosso Power BI. E agora prestem muita atenção no que eu vou fazer, tá? Normalmente o que as pessoas fariam? Pegaria aqui, ó, e marcaria essas 3 opções para chamar as 3 tabelas ao mesmo tempo. Isso aqui é o jeito comum que teria o retrabalho ali de toda vez você adicionar uma tabela a mais, tá? Você vai fazer o seguinte, só vai marcar a primeira, tá? Que seria o 2024 aqui. Clica em OK, beleza? Ela vai vir para cá. Tranquilo? E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou clicar aqui em tipo alterado, ó. Vou desmarcar isso aqui em etapas aplicadas, tá? Tirei. Cabeçalho promovido. Tirei. Navegação. Tirei. Beleza? Só deixei esta primeira aqui. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Clica aqui em cima dessa tabela de data que está escrito table. No meu caso, tá? Data table aqui. Tem que ser na coluna que está escrito table, tá? Caso você vá fazer isso aqui num outro arquivo aí. Você clica aqui em cima, ó. Botão direito agora. E vem aqui, ó, remover outras colunas. Tranquilo? Vai ficar somente essa tabela de data aqui escrito table, tá? Não se preocupem que eu já vou mostrar para vocês aonde que vai dar isso daqui, ó. Agora é só clicar nesta setinha para a direita e para a esquerda, tranquilo? E você vai clicar aqui em OK. E ele vai expandir todas as colunas e todas as tabelas ao mesmo tempo, ó. Cliquei em OK, tranquilo, ó. Já veio para cá. E se eu descer agora, o que que você vai ver aqui embaixo, ó? Você vai dar uma olhada aqui no meio, aqui ó, eu tenho ID conta, data e valor. O que que é isso aqui? Basicamente, tá? É a coluna das outras tabelas dos outros anos. Aqui vai começar 2025 e depois 2026. Eu vou formatar aqui para mostrar para vocês, tá? Então voltei aqui no começo, ó, e vamos começar o tratamento aqui, ó. Você vai vir aqui nessa tabelinha com a setinha para baixo, clica, tá? Coloca aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho, para essa linha aqui virar um cabeçalho, tá? Ó, beleza? Já veio para cá. E agora o que que eu preciso fazer? Ó, eu preciso tirar isso daqui. Então não faz sentido eu ter números aqui e no meio do nada vem um texto, tá? Então eu quero fazer isso aqui sumir. E é muito fácil de fazer isso, ó. Só vai vir nessa setinha para baixo, clica aqui
e desmarca, ó, tá vendo que só tem número aqui e aqui eu tenho ID conta, que é o nome da minha coluna. O nome da coluna aqui em cima vai manter, tá? Não vai mudar nada. O que que vai acontecer é que este ID conta aqui, e essa linha inteira, na verdade, tá? Não só o ID conta, ó, vai sumir a data e o valor vai embora. Tudo que tiver durante o projeto aqui, tá bom? Ó, vou vir aqui novamente, tirei, ó. Ok. Ó, e agora ele sumiu, ó. Se eu descer aqui, vocês podem ver que ele não está mais aqui. Tranquilo? Agora eu vou formatar cada uma dessas colunas aqui para alterar o tipo delas, aí você vai ver usando certinho aqui, ó. Primeira coisa, sempre que você encontrar isso aqui no Power BI, que está no formato ABC123, isso aqui significa que o Power BI não sabe se isso aqui é número, se é texto. Por quê? Porque tinha o nome da coluna aqui no meio, misturando o texto e depois com o número, então ele fica perdido. Então agora que só tem número, você vai fazer o seguinte, ó. ID conta, vem aqui, ó, 123, você vai colocar número inteiro, beleza? Por quê? Como eu falei anteriormente, tá? Se os meus outros IDs está como número inteiro, você vai deixar todos eles com o número inteiro para não dar problema, entendeu? Ó, cliquei aqui, ó, data, vem aqui e marca como data, beleza? E valor, vem aqui e marca também como um número decimal fixo, tá? Porque é valor financeiro neste caso, ok? E agora, se você olhar aqui, ó, 2024, se a gente descer, ó, você vai ver que já vai começar a aparecer, ó, 2025, e 2026, beleza? Então, se alguém for lá e adicionar uma aba de 2027, automaticamente ele vai atualizar aqui sem problema nenhum. Tranquilo? Isso aqui é bem legal, então apliquem aí nos projetos de vocês. Agora, para finalizar essa parte aqui do Power Query, eu só vou vir aqui, ó, que veio com o nome de 2024, tá? Eu vou colocar um F na frente, vou colocar aqui, ó, gastos, beleza? Ó, assim já está bom. E receitas aqui, eu não tinha lembrado, mas eu coloquei um D, mas na verdade é um F, tá? Que é uma tabela fato. Ok? Beleza? Então, ó, tudo prontinho. Agora é só a gente fazer fechar e aplicar, e essas informações vão lá para dentro do Power BI. Beleza? Ó, fechar e aplicar. Aguarda um pouquinho, tá? Que ele vai carregar as informações da tabela. Normalmente a primeira vez demora um pouquinho, dependendo aí do seu computador. E vão aparecer aqui do lado direito, ó. Já apareceram. Agora, se eu vim aqui, ó, em modo exibição de tabela, tá? Que os ícones estão bugados, porque o Power BI tem um bug aqui. Na próxima atualização ele já vai atualizar isso aqui, tá? Mas está aparecendo normalmente, ó. En então eu tenho a minha tabela aqui, plano de contas, gastos e receitas, tá. Esse formato de data aqui não tem problema nenhum, tá. Isso aqui é só para visualização, porque aqui dentro do Power BI, lá não no Power Query, onde a gente estava antes, tá, aqui você só altera o visual, tá, não vai influenciar em nada na parte do de editar o texto em si, nas suas formas, tá. Mas caso você queira, você pode clicar aqui em data, ó, vim aqui, ó, short date, aí já fica do jeito que estava antes. Para gastos, mesma coisa, ó, data, aí vem aqui em cima, ó, em formato short date. Beleza? Então, o que que nós temos que fazer agora? Basicamente, a gente tem que fazer a modelagem, só que para fazer a modelagem, ó, as tabelas estão avulsas aqui, eu vou precisar de uma tabela calendário, por quê? A minha tabela fato de gastos e tabela fato de receitas, eu tenho em ambas, tá? Eu tenho uma coluna de data. E quando eu estiver fazendo os meus visuais, vai ficar complicado eu utilizar uma coluna de data de uma só, que ela não vai interferir na outra, tá? Então vai virar uma bagunça aqui. E quando tem isso, tá? Você precisa automaticamente criar uma tabela calendário. Quando você só tem uma tabela de data aqui, que só uma tabela tem data, tá? Não tem muito problema. Mas nesse caso eu vou precisar. Então eu vou criar uma tabela calendário com vocês, tá? Vou vir aqui, ó, em modo exibição de tabela, ok? Eu vou vir na seguinte opção, ó, página inicial, ok? Ó, aqui, ó, do lado direito, tá vendo? Ó, tem nova coluna, nova tabela. Vou clicar aqui, ó, em nova tabela, beleza? Eu vou dar um zoom para vocês aqui, ó, seguro o Ctrl e roda o scroll do mouse para cima, caso vocês queiram fazer. E vou chamar ela de calendário, calendário, e também uma tabela de dimensão, tá? Que é uma tabela auxiliar, vamos dizer assim. E vou colocar igual a calendar auto, que é esta função DAX aqui que cria uma tabela calendário para nós. Se você já viu outros vídeos no canal, tá? Eu criei essa tabela calendário de outras formas. Então, todo vídeo eu acabo criando de uma forma diferente para vocês conhecerem. Existem várias formas de fazer uma tabela calendário, tá bom? Ó, já está assim, eu vou dar um Enter agora e ela vai ser criada aqui uma tabela de datas, tá? E aqui também o nome da tabela vai trocar para calendário. Beleza? Ó, tá vendo? Ó? Já criou aqui, ó, de calendário e aqui dates, tá? Que tá em um nome em inglês. Caso você queira mudar, só dá 2 cliques em cima, ó.
e troca para data, beleza? Também você pode vir aqui, ó, em formato, né, e trocar para short aqui, caso você queira que a visualização fique diferente, ó. Legal? E o que que eu vou precisar, tá? Agora durante o meu projeto. Ainda eu não preciso disso, mas eu já vou fazer para adiantar um serviço. Eu preciso de algumas colunas aqui dentro que eu vou utilizar, que é uma coluna de ano e uma coluna de mês que eu vou utilizar nos meus gráficos, tá? Eu já vou fazer isso aqui bem rapidamente, de uma outra forma também, ó, que é criando uma coluna calculada aqui dentro, que é muito fácil, ó. Você vai vir em cima da sua tabela calendário, tá vendo, ó? Botão direito, nova coluna. E agora eu vou começar pela de ano, tá? Ó, ano igual a year, que é esta função aqui, tá? É a função DAX para conseguir o valor do ano, ok? E agora ela vai pedir uma coluna de data para tirar esse ano, né? Então, no caso, é a nossa coluna de data aqui, ó, da nossa tabela calendário, ó. Então, é de calendário, ó, data, beleza? Cliquei aqui, fechei o parênteses, dei um enter. Ó, já foi criado ali o ano, então beleza. E agora eu vou criar o mês, número e depois o mês, nome, e vocês já vão entender por que que eu preciso do número e do nome do mês, tá? Então vamos lá, ó. Calendário, botão direito, nova coluna. Vamos começar pelo mês, número. Número igual. Pode colocar acento ali no número ou deixar sem acento, tá? Não faz diferença nesse caso, ó. Então vamos lá. Para extrair o mês número, você precisa da função month, que é basicamente o mesmo esquema ali que eu fiz para o ano, tá? Essa função aqui, ó. E de novo, ó, de calendário, data. Ok? Fechei parênteses, enter. Ó, tirou o número do mês aqui, né? Janeiro 1, fevereiro 2 e por aí vai, tá? Até o mês 12 ali, que é dezembro. Agora vamos lá de novo, ó. Mais uma coluna, que é a última, tá? Calendário, botão direito, ó. Nova coluna. Vamos chamar aqui de mês nome igual a format, beleza? Que é uma função que basicamente ele está transformando em texto alguma formatação que você quer ali. E de calendário data, que é da onde eu quero tirar as informações, e vírgula. E agora eu quero o formato do mês. Vou dar um espaço aqui, ó. Vou abrir aqui uma aspas e fechar aspas, tá? E no meio dessas aspas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar 3 M's maiúsculos e eu vou fechar o parênteses aqui. Quando eu der Enter, vai aparecer uma nova coluna ali. Dá uma olhada no que aparece. Tá vendo? Ó, apareceu Jan, que é as 3 primeiras letras de janeiro, fevereiro e por aí vai. Caso você queira que apareça o nome do mês inteiro, é só você colocar um M a mais aqui. Poderia ser minúsculo também, tá? Não dá problema nenhum. Ó. Tá vendo? Ó? Então, isso aqui é uma opção que você escolhe, tá? Eu vou deixar com 3 porque eu prefiro utilizar assim no projeto. Beleza? Então, vamos lá. Então, deixei 3, dei um Enter, tranquilo. E agora eu vou explicar para vocês por que que eu criei uma tabela de mês número e mês nome, muito rapidamente. Porque quando você for utilizar esse mês nome lá nos seus visuais, ele vai utilizar em ordem alfabética. Então, por exemplo, aqui ele vai colocar janeiro, fevereiro, vai começar com abril, né? Que começa com A, e depois vai para as outras letras ali em ordem alfabética dos meses. Então, para não acontecer isso e seu gráfico ele ficar em ordem de mês, realmente, não em ordem alfabética dos meses, você precisa criar um número. Isso vai fazer o seguinte depois que você criar. Você vem aqui, ó, em mês nome, tá? A coluna aqui com o nome do mês mesmo. Vem aqui, ó, em classificar por, tranquilo? E você vai escolher aqui, ó, você vai classificar essa coluna aqui pelo mês número. E por quê? Aí ele vai sequenciar pela numeração dos meses. Então ele vai saber que janeiro é o primeiro que ele tem que colocar, fevereiro é o segundo, março é o terceiro e por aí vai. É só por isso, tá? Isso aqui é uma prática muito comum que a gente tem que fazer no nosso dia a dia aqui para construir os nossos projetos, beleza? E para finalizar o nosso projeto, eu só vou fazer a parte da modelagem para vocês aqui, antes da gente começar a parte de DAX. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho basicamente 4 tabelas, né? E eu tenho o costume de fazer o seguinte, ó. Eu pego as minhas tabelas fatos e coloco aqui embaixo, beleza? Uma embaixo da outra. E coloco as minhas tabelas de dimensão aqui, ó, em cima, um do lado da outra, deixando esse espaço aqui na lateral. E por que eu faço isso, tá? Só para facilitar na hora de ligar. Por quê? Você não pode ficar ligando uma tabela fato na outra. Sempre vai ter que ser uma tabela fato na dimensão, tá? Existem alguns casos muito específicos que você vai ligar uma fato na outra,
mas não vem o caso aqui nesse projeto, tá? É 1% dos casos que você vai fazer isso. Então, primeira coisa, vamos começar aqui pela plano de contas, tá? Então eu tenho uma coluna ID, eu tenho aqui minha ID conta e a ID conta. Então é fácil, ó, você vai vir aqui, vai ligar aqui, ó, na ID conta, só apertar salvar, beleza? Vai aparecer essa linha. Mesma coisa, ó, ID na minha ID conta, só apertar salvar, beleza? E agora você vai fazer a mesma coisa para data, ó. Pega a sua coluna de data lá da calendário e joga aqui em cima da data de gastos, beleza? Salvar. Mesma coisa aqui, ó. Pega aqui a data e solta aqui em cima desta data de receitas, beleza? E salvar, beleza? Então eu fiz todas as ligações e pode ver que eu não liguei nenhuma fato entre fatos, tá? Sempre ele tô ligando aqui como intermediário uma tabela de dimensão. E por que que eu faço isso? Porque a hora que você estiver utilizando, por exemplo, uma tabela de plano de contas, pegando alguma informação aqui dentro de um visual, se você não fizer isso aqui, ele não vai alterar as outras informações que vieram das fatos e vice-versa, tá? Então, se você não estiver ligando as tabelas do formato que eu estou fazendo aqui, você vai ter muito problema na hora de construir seus visuais. Você vai ver que vai construir, por exemplo, um gráfico de linha, um gráfico de coluna, todas as colunas vão ficar com o valor exatamente igual. Então é porque você não faz esse tipo de modelagem aqui. Ou simplesmente vai dar um erro e você não vai conseguir nem ver a informação que está dentro dela, tá bom? Então, extremamente importante, faço isso daqui, tá? Cuidado aí para não ligar uma tabela com outra de forma errada. E a partir daqui nós vamos começar a criar nossas funções DAX e os nossos visuais. Mas isso vai ficar para a próxima aula, tá? Onde nós vamos começar a parte visual aqui do nosso dashboard. Então, se você gostou dessa aula, tá? Se inscreve no canal, curte o vídeo. Qualquer dúvida, tá? Pode deixar um comentário aí que eu vou responder para vocês. E também, se você quiser me ajudar, tá? Deixa também um comentário aí que ajuda a engajar este vídeo aqui, tá? E qualquer sugestão aí de melhoria, também deixa um comentário que você vai me ajudar bastante. Então é isso aí. Beleza, valeu. Fui.